Vamos abrir hoje as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 31, versículo 1. Jó 31, 1. Nós vamos antes orar, pedir direcionamento ao Espírito Santo. Pai amado, obrigado, Rei, por sua soberania. Obrigado, meu Senhor, pela graça que eu preciso nessa noite, a fim de liberar conhecimento e a mensagem que provém de Ti nessa noite para um povo sedento, porque tenho orado e pedido ao Senhor para que o Senhor venha atrair essas pessoas, a fidelizá-las e acompanhar o ministério que o próprio Senhor levantou para a sua glória. Me coloco como mensageiro, me coloco como porta-voz, empresto os meus lábios para a Ti, ó Rei da Glória, para que seja falado e orientado aquilo que uma congregação precisa para ser forte e ser entendido nas Escrituras. Em nome de Jesus Cristo, e todos dizem amém e amém. Glória a Deus. Jó capítulo 31, versículo 1, meus queridos. Hoje nós vamos tratar acerca da cobiça. Cobiçar. Você pode cobiçar de muitas formas. Alguns têm uma inclinação a cobiçar e deixar que a luxúria seja o seu Deus. E por causa dos seus olhos, muitos repetidamente tropeçam e tropeçam e tropeçam e tropeçam. Por quê? Ou porque não são ensinados, e hoje terão oportunidade de ser ensinados, de se fortalecer, de entender as armas que o Senhor estará lhe dando para você dominar os seus olhos. Mas há outros que são pessoas cobiçosas porque querem e ainda não se arrependeram. E infelizmente muitos não se arrependerão porque não querem, porque amam a cobiça. E para que a cobiça seja de verdade vencida, será necessário que essa pessoa queira se converter verdadeiramente. Quando nós tratamos de cobiça, meus queridos, tudo começa pelos olhos, porque os olhos é a janela, né, que oferece vastas oportunidades neste mundo. Não é aquilo que Satanás quis oferecer ao Senhor Jesus quando estava no deserto e quando foi tentado, e depois quando Satanás lhe ofereceu ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, lhe ofereceu todo aquilo que a sua visão, a visão do mestre alcançava, e Satanás diz, tudo isso é meu. Os olhos, a janela da alma, aquilo que conecta, inclusive, o coração do homem em absorver aquilo que o mundo pode oferecer. Os olhos pode ser a sua maior pedra de tropeço. E a cobiça do homem entra pela janela do olho. Isso é bem antigo, porque no começo, Satanás conseguiu convencer Eva a fazer com que ela cobiçasse
o fruto proibido. De que forma? Pelas lábias dele? Não apenas. Não apenas. Incentivando-o a fazer com que seus olhos cobiçassem o proibido. E há muitas pessoas que, por causa da curiosidade, que é o mal dessas pessoas, pois existe uma cumplicidade e um acordo entre o olho do homem, o olho de Eva e a sua curiosidade. Porque as pessoas não querem se arrepender da sua curiosidade. Então, eu irei abordar, tentarei ser preciso em casos no qual muitos ainda estão presos e impedidos de entrar no reino dos céus. Hoje, se Jesus vier hoje, muitos não entrarão no reino de Deus. Eu estou falando aqui para pessoas. Por mais que existe um desejo dessas pessoas se limparem, por mais que existe um desejo dessas pessoas querer de Jesus, pois essas pessoas são impedidas de ter Jesus porque não estão vencendo, não querem vencer a cobiça do olho. Cobiçar a mulher que não é sua, cobiçar o homem que não é seu, cobiçar aquilo que Deus não te deu, mas que pertence a outro. Cobiça do dinheiro, cobiça de um bem, cobiça de uma pessoa, cobiça de uma coisa. Cobiçar o mal do ser humano, que não se satisfaz e não se alegra com a porção que recebeu por parte de Deus. Então a sua ambição e o seu desejo desenfreado de sempre querer mais o faz desejar aquilo que não é para ele desejar. A cobiça. Vamos falar sobre isso. E em Jó capítulo 31 diz, olha isso, fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Ou seja, Jó está falando, receberia ele alguma recompensa, algum favor de Deus, se o homem não fizer um acordo com seu olho? Aquele que cobiça a mulher, as moças que a olham e diz, como ela é bonita, como desejaria ela, ou a mulher, o homem que não é seu. Jó diz, Deus daria algo para esse? Por mais que pedir, por mais que clamar, ele receberia alguma coisa por parte de Deus? Olha que diz, pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso? Qual seria a herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é a ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Olha o que fala outra tradução, de Jó 31:1. Jó diz, fiz aliança com os meus olhos. Uma aliança. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Pois muitos precisam aprender em fazer. E como? E o que significa fazer um acordo com seus olhos? Estabelecer um pacto com seus olhos.
ou estabelecer uma aliança com seus olhos. A palavra em hebraico é traduzido como birit. Eu fiz uma aliança. Eu tenho compromisso. E ambos, tanto eu como os meus olhos, cujo me pertence, nós temos um acordo. Bom, quem hoje teria coragem de fazer um pacto desse? Quem hoje? Muito jovem falando disso, certamente riria e dizer, fala sério, né, pastor? Já quando se trata de fornicação, já é um tema para muitos jovens e adultos a zombar. O que diria você olhar uma mulher bonita e assim desejá-la? Para o mundo é totalmente normal. Não falta desfiles de moda, não falta nas televisões e nos canais toda uma série de mensagens subliminar, implícito ou explícito, que assim desperta ao homem a cobiça. Quem hoje teria coragem de se propor tal aliança? A aliança entre o olho do homem e sua própria vida. Tu já propôs um pacto para teu olho? Olho, a partir de hoje, tu vai te submeter a mim e tu vai estar debaixo do meu comando. Tu vai me obedecer? Porque eu sou teu dono. Quem falará isso hoje? Quem estabelecerá a sua palavra e a manterá diante do seu Senhor? Pois Jó, para justificar a sua integridade, ele diz que fez um pacto ou uma aliança com seus olhos para não cobiçar as moças, as donzelas. Jó era um homem casado, era um homem fiel à sua esposa. Consegue entender? Era fiel. Então, mesmo em tempo da lei, olha isso, mesmo em tempo da lei, onde era autorizado o homem ter várias mulheres, Jó estabelecesse fidelidade. Por isso que Deus, no início do livro de Jó, fala que Jó era uma pessoa íntegra, procurava integridade. E a verdade é que era um homem que tinha esses valores. Você estima ser um homem ou uma mulher de palavra? Responde-me. Você é uma pessoa de palavra? Pois quem estabelece um pacto sempre irá cumpri-lo. Que o Espírito Santo, nessa noite, lhe convença, que eu não tenho poder de te convencer, mas que o Espírito Santo te convença a fazer um pacto com os teus olhos, a fazer uma aliança com os teus olhos, para que não sejas barrado dentro do reino dos céus. Porque os adúlteros aqui, ou que praticam o adultério, não entrarão no reino dos céus. Poderemos andar em santidade se não fizermos uma aliança com os nossos olhos? Ninguém pode andar em santidade
se não fizer um acordo com seus olhos, que não tem domínio, que não domina como um cavalo, as redes do cavalo, que seriam os olhos do homem, certamente esse jamais poderá andar em santidade. Por acaso, não foi por meio do olho que Eva cobiçou a fruta proibida? Existe um acordo entre o seu olho e você? Ou cada um anda como bem deseja andar? Pastor Cris, na verdade, para mim eu não tenho nenhuma restrição, eu saio na rua, entendeu? Eu sou livre de olhar o que eu quero. O meu olho também é dono de si mesmo, então vagueia, perambula pela rua e assim simplesmente fotografia o que quiser. Há um acordo entre ambos? Essa palavra é para quem quer ser santo. Essa palavra, o Espírito Santo está vos ensinando para você ser um filho de Deus. Existe um acordo entre seus olhos e você? Pois certamente, meus amados, quando não existe acordo, quando não existe aliança, tanto os nossos olhos como as decisões do nosso coração andam independentes. Meus olhos fazem o que ele quiser e meu coração faz o que ele entende. Há uma independência. Pois se o olho não é freado e domado pela decisão do homem viver em acordo com a palavra de Deus, pois o olho terá liberdade de olhar o que estiver ao seu alcance. Mas, se o olho tiver aliança ou pacto com você, então, ao ver o que não pode ser visto, o olho age sem demora, porque se lembra que tem um acordo. Se lembre que tem um compromisso. Qual compromisso, Pastor Cris? Aquele de ser fiel àquele que é seu dono. Fiel ao seu dono. Quem domina sobre o outro? O seu olho domina sobre você? Ou você domina sobre seus olhos? Te deixa pensar. Analisa o teu dia de hoje, ou essa semana. Quem te domina? Quem decide? Quem tem a última palavra? Teu olho? Ou você mesmo? Quem é dono? Quem é o dono? O cavalo que monta o cavaleiro? Ou o cavaleiro que monta o cavalo? Ou seja, quem é o dono? Certamente a lógica deveria ser o cavaleiro que monta o cavalo. Não? Obviamente que sim. Mas, por mais que o cavaleiro seja o dono do cavalo, deve ser criado um acordo, uma cumplicidade entre o cavaleiro e o cavalo.
Para vencer uma batalha, o cavalo tem que manter-se fiel durante todo o seu serviço ao seu dono. Pois se o cavalo se recusar, lembrar que seu dono é o cavaleiro, possui as rédeas em mão, então esse fará o que bem lhe compraz fazer. E por desconsiderar as rédeas do seu dono, em plena batalha, o cavalo irá falhar na sua missão. Estou comparando o cavalo com os olhos do homem. E eu estou comparando o cavaleiro como sendo você. Consegue entender ou não? Pois muitos culpabilizam o seu olho por ter falhado a sua própria missão, ou por ter tropeçado. Mas será que seu olho o obedece? Seu próprio olho lhe obedece ou não? Porque se ele não te obedece, então tu não és dono dele. Porque tudo aquilo que se submete a ti se torna seu escravo. E você tem domínio sobre ele. Então, será que seu olho lhe obedece? Tens tu em mão as rédeas do teu olho? Por que o teu olho ainda não te obedeceria? Pois tem muitos aqui, agora, nesse exato momento, que tem muita dificuldade nessa área. E por que não te obedeceria? Quer saber por quê? Eu vou te falar por quê. Primeiro, porque certamente o seu cavaleiro não quer ter o controle em mão. E quando sai em lugares perigosos, esse sai sem redes, como para uma balada. Não tem rede. O cavalo pode fazer o que quiser. Eu também. A vida é bela. Vamos curtir. Não é vigilante, é um imprudente. Imprudente é o nome desse. Quando menos espera, o inimigo aparece dos arbustos e pega de surpresa. O cavaleiro não consegue dominar o seu cavalo, não consegue dominar o seu olho, porque não se preparou para a sua saída. Então, por que ainda o teu olho não te obedece? Por que será? Porque para muitos o teu olho não foi adestrado para ainda lhe obedecer. Por acaso um cavalo não se adestra? Não se doma? Pois assim deve ser teu olho. Tu deve domá-lo. Tu deve sujeitá-lo. Em obediência a ti, como todos os teus membros devem lhe obedecer. Devem lhe obedecer. Há pessoas que não têm domínio sobre os seus olhares. Não conseguem. Não têm domínio sobre os seus olhares. Em tempos onde, inclusive, andavam em escuridão, esses foram acostumados à curiosidade. Tudo observem. Tudo observem. São pessoas curiosas.
E a curiosidade, se não se arrepender dela, ela vai te levar para o inferno. Será que o cavaleiro vai continuar ou vai se arrepender? De ser curioso, de reparar todo o ambiente. Entra no lugar e fazem questão de procurar, sabendo que tem inclinação a se render perante a impureza e a cobiça. E Satanás tem as suas princesas mal vestidas. Satanás tem os seus cartazes convidativos para a prostituição. Satanás tem seus spams no computador para os curiosos que amam navegar e que não são cautelosos e além de saber que tem dificuldade nessa área, pois dizem para seu olho, olha, vamos passear. Não vou te refrear, porque redes tu não tem e tu não precisa. Por quê? Porque o cavaleiro ama e ainda não se arrependeu de verdade. Satanás tem seus spams, suas mensagens implícitas ou explícitas para despertar e alimentar a sua mente ao sistema da lascívia. Pois muitos cristãos querem vencer batalhas. Eu não duvido que vocês estão ouvindo essa palavra e muitos de vocês querem vencer nessas áreas. Mas até o dia de hoje, muitos querem vencer batalhas, querem viver em santidade, querem ir para o céu, mas não foram treinados a dar comando aos seus olhos de não procurar o que Satanás quer que você procure. O olho desses não tem limite para quem deveria ser o dono sobre ele. O olho vê o proibido e o seu dono sequer reage. Porque, na verdade, o dono pode ter um acordo com ele, pode sim, mas não é um acordo de Jó. O acordo que eles têm não é um acordo de manter-se em santidade e de não pecar com seus olhos, pois o acordo é esse. Olho, faz o que bem quiser. Não colocarei jugo sobre ti, nem restrições algumas. Não responde a nenhum princípio. Não seja prudente, seja livre. Tenha por tu liberdade. Porém, deverás me levar aonde meu desejo desenfreado quer que eu alcance. O problema é o cavaleiro. A culpa não é do cavalo. A culpa é quem é o dono do cavalo e quem se deve de dominar sobre ele. Mas quando o cavaleiro e seu cavalo caem drasticamente e tropeçam na sua missão, envergonhando seu exército, alguns desses, que são chamados e escolhidos pelo próprio Senhor, são resgatados pela graça do seu general, que é fiel e valente. Mas anota para esses que abusam da graça. Anota. Se o general vê que após tantas quedas, tanto o cavalo como o cavaleiro não querem vencer e aprender, pois esses certamente não servirão mais o seu exército. Você quer batalhar no exército do Senhor? O cavaleiro, você vai precisar
do seu cavalo. Deus colocou olhos para o homem com um propósito. Mas primeiro o cavaleiro deve se converter para depois ter domínio sobre seu cavalo. Primeiro o cavaleiro deve ser fiel ao seu rei, para depois que o cavaleiro tenha nobreza em corresponder em fidelidade ao seu senhor, ao seu rei. O papel do cavaleiro é domar, é ter domínio sobre seu cavalo, que o levará não aonde o cavalo desejar, mas aonde o cavaleiro decidiu andar e prosseguir. Se tem que se desviar para a direita, então tem que ir, mesmo que seja o caminho mais comprido. Há um preço para andar em santidade. Porque você quer, então, batalhar no exército do Senhor? Então, por que ainda não queres aprender com tombos do passado? Por que muitos não querem domar os seus olhos para que esses lhe obedecem? Desde quando o olho manda no seu corpo inteiro? Porque muitos têm coragem de dizer: não fui eu, foi por causa do meu olho. Foi meu olho, não fui eu. Desde quando teu olho manda em ti? Pois o culpado de um cavaleiro falhar na sua missão não é o cavalo, mas sim o seu dono. Pois qual cavaleiro sai sem ter a convicção de que seu cavalo esteja preparado para galopar? Teu olho está preparado para que você saia na rua? Existe um acordo? Estás decidido a andar em santidade? E se ainda o cavalo te leva aonde a morte está? O que fará o cavaleiro? O que mais vale? Ambos morrerem ou o cavaleiro sacrificar o seu cavalo para que ele não venha morrer? Pois Jesus diz em Mateus 5:27, vocês ouviram que foi dito: não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lança-o fora. Ou seja, o que mais vale? O cavalo ou o seu cavaleiro morrer? Melhor o seu olho, sacrificá-lo, do que teu corpo inteiro ir para o inferno. Jesus diz, é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lança-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. E ainda tem pessoas que ousam dizer que o inferno não existe. Fala sério. O que eu falo para ti? Para todos os que pelo menos se abrigam nesse ministério. Adestrem os seus olhos para que você não venha ter inclinação e não venha pecar, tanto na cobiça como na impureza.
Os seus olhos devem lhe obedecer. E se não lhe obedecer, o cavaleiro deve sacrificá-los. Não é que você tem que se operar e virar cego. Não. Você deve jogar seus olhos. Você deve desviar seus olhos com violência para defender seus princípios com Deus. Devem arrancá-los. Não seria o que José fez quando foi abordado pela esposa de Potifar, cheia de pombagira, de sensualidade, usado por Satanás para se envergonhar o exército do Senhor, de um homem escolhido por Deus que tinha tantas promessas por parte do Senhor? O inimigo não teria saído dos arbustos para derrubar o cavaleiro José do seu próprio assento? Pois há situações, meus queridos, onde o inimigo sai dos arbustos, porque é uma emboscada permitida pelo próprio Deus. Mas há outras situações cujo inimigo nem precisa pegá-lo de surpresa. Por quê? Porque cada vez que o cavaleiro sai para cavalgar, esse conhece o caminho da perdição e conscientemente se dirige até ele. E o inimigo nem precisa se esforçar para derrubá-lo. Mas no caso de José, não foi premeditado. José não procurou o adultério. Não procurou se encontrar com a mulher mal intencionada. José não foi para a casa da mulher de Potifar maliciosamente para encontrar-se com a adúltera. José não provocou o encontro. José foi pego de surpresa. Porém, quando seu olhar viu que a adúltera quis que ele visse, José manteve seu pacto. Lembrou do seu pacto, lembrou do seu acordo com seus próprios olhos. E parafraseando o que José disse, parafraseando, José venceu. Olho, meu coração palpita. Lembrando que José não tinha mulher naquele momento. Lembrando que José era um homem também com suas necessidades, com suas tentações. José foi tentado. Mas esse venceu a tentação e diz, parafraseando, olho, meu coração palpita. O temor de Deus acelera os meus batimentos cardíacos. Lembro-me que pertenço a um general. Lembro-me que tenho um pacto com ele. Então, olho, me obedece. Porque quem domina a situação sou eu e não tu. Quem tem as redes em mão sou eu. E se eu te puxo pela direita, deves obedecer. Se eu te puxo para a esquerda, deves também obedecer. Mas se não quer me obedecer, por causa da tua obstinação e teimosia, então te sacrificarei. José tinha um pacto com seus olhos. Assim como Jó, homem íntegro, tinha aliança com seus olhos para não cobiçar as moças, as donzelas. Então, os que são casados, sejam prudentes.
Sejam prudentes para que quando alguém cair na tentação, um ou outro, alguns dentre vós não venham cair. E olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Ora, quantos às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Nem todos têm esse dom. Mas, por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem no marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos priveis um ao outro, disse Paulo. Não vos priveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Isso aqui é para os casais. E para aqueles que têm dificuldade na cobiça do dinheiro ou da comida, o que a palavra de Deus pode nos ensinar nessa noite acerca da cobiça. Provérbios 25, 16. Provérbios 25, 16. Se achaste mel, come somente o que te basta, para que, porventura, não te fartes dele e venhas a vomitar. Eclesiastes 5:10 diz: quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isso é vaidade. Então, meus queridos, o olho cobiça o que o coração deseja. Por isso que, se teu olho erra, o maior culpado é o teu coração. É você. A cobiça é querer ter o que pertence a outra pessoa. A cobiça produz inveja e descontentamento com aquilo que temos. Também leva a outros pecados, como, por exemplo, o roubo, o adultério e todo tipo de ação maldosa contra o seu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 17 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos e suas servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Salmo 119, 36. Inclina o meu coração para os teus estatutos, Senhor, e não para a ganância. Seu coração deve se inclinar, deve amar de todo o seu coração a palavra do Senhor. Não pode servir dois senhores. A idolatria, aliás, a ganância é parte da idolatria. O homem, ele foca aquilo cujo seu coração se inclina. Lucas
capítulo 12, versículo 15 diz: Então lhe disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Éfeso 5:3 diz: Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Colossenses 3:5. Assim, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, faça morrer. Impureza, faça morrer. Paixões, desejos maus e a ganância, que é idolatria. E Marcos 7:21. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Pois se teu coração não se converter de verdade, como o teu olho lhe obedecerá, mesmo que você lhe diga, não olhes, não vê, ele não vai te respeitar. Primeiro tu deves te converter, para depois o teu olho te obedecer. Antes de subir no cavalo para ir para o campo de batalha, que o cavaleiro seja fiel ao seu rei e faça voto de fidelidade ao seu rei. Pois se o cavaleiro está decidido a fazer o que o seu rei lhe orienta a fazer, o que lhe resta é se preparar para que seu olho se sujeite a ele. Seja, pois, tu dono do que decides colocar perante teus olhos. Eu decido colocar o que eu quero perante os meus olhos. Tu quer ver um que decidiu colocar diante de si mesmo aquilo que tem valor e aquilo que agrada a Deus? Salmos, capítulo 16, versículo 8. Diz o salmista: tenho sempre o Senhor diante de mim. Sempre. Coloco o Senhor diante de mim. Sempre. Que bonito. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Essa é a razão da alegria que trago no coração, e no íntimo exulto de prazer, e assim meu corpo repousará em paz, porque tu não me abandonarás nas profundezas da morte. Qual é o cavaleiro que sai sem que seu rei o saiba? Qual rei não olha para seus soldados batalharem em favor dele? Qual é o rei que não está perto dos seus soldados e que os observam batalhar? Pois quando sai para cavalgar o cavaleiro, assegura-te que teu rei tem os seus olhos postos em ti. Coloca sempre o Senhor perante ti.
E o que acontece se você se esquece que Ele está? O que acontece se você, ó Pedro, se esquece que Ele está? Quer saber, Pedro? Eu vou lhe falar o que acontece. Acontecerá o que aconteceu com Pedro. Para defender a sua vida e ganhá-la, este negou 3 vezes o seu rei, mesmo ele estando no alcance de um olhar. Porque quando Pedro negou Jesus, ele estava na sala, ele estava no pátio. E se esquecia que o seu rei estava posto seus olhos nele. Mas após Pedro se esquecer, após ter pecado sucessivamente, Pedro olha para a direita e vê a tristeza de Yeshua, que sempre o viu, mesmo quando Pedro se esqueceu que o rei estava. O Senhor te chamou para a batalha. Mas qual é o cavaleiro insensato que diz que Deus me chamou e vai e se faz de evangelista, se coloca na posição de teólogo, se coloca na posição de missionário, de entendido, só que sequer tem domínio sobre seu cavalo. Porque o cavalo não lhe respeita. Como um cavalo vai respeitar um cavaleiro insensato? Tenha, pois, tu domínio sobre os teus olhos. E hoje, tu tens condição de vencer a cobiça. Se necessário que ouve e reouve 50 vezes essa palavra para que ela entre, a fim de que tu não esqueça dela, pois eu terei ganhado a tua vida. E se conseguir, por meio do Espírito Santo, te ganhar para Cristo, mesmo sendo tu evangélico, pois certamente há festa no céu. Fecha os teus olhos. Meu Pai amado, o nosso Rei, Rei de um grande exército de valentes, alguns cavaleiros chamados para batalhar, mas que ainda não são aptos, porque certamente se pegassem os seus cavalos, tropeçariam, porque ainda sequer conseguem dominar sobre seu próprio cavalo, que galopa e galopa, porque assim, por consentimento do cavaleiro, esse ainda não se converteu à fidelidade e os princípios daquilo que o rei pede para ele. Mas hoje o Senhor está colocando ordem. O Senhor está avisando o seu exército. O Senhor está preparando o seu exército. O Senhor quer que seu exército vença. O Senhor quer preparar cavaleiro. O Senhor quer fazer com que um Jó venha se tornar íntegro e diga: eu fiz uma aliança entre mim
e os meus olhos aquilo de não cobiçar as moças, as donzelas ou outro tipo de cobiça, cujo é idolatria aos seus olhos, ó Rei meu. Que os corações de todos os escolhidos e chamados se convertem hoje, se arrependem das suas cobiças, que leva alguns, inclusive, a serem invejosos e a terem inveja do seu próprio irmão dentro da casa, dentro do palácio do rei. Que haja arrependimento e quebrantamento, Senhor, para que isso não venha mais a acontecer. Dominaremos sobre os nossos olhos, porque seremos os donos deles, assim como Sua palavra nos ensina, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.